pioneiros da ufologia, que na Bíblia tinha contatos alienígenas ali. Tem muita interpretação, tem, né? por exemplo, um livro de Mas um pioneiro falecido. Você ia citar qual trecho que você ia citar da Bíblia? Tem vários. Você falou de Lucas, né? Lucas Lucas é 21:7 que tem sinais no céu. Sinais no céu. Às vezes encaixa, que pode ser luminosos, alguma coisa assim. O sol se escurece também. Carruagem caindo, que fala. Carruagem, estrelas caindo, né? Carruagem, aquela carruagem que levou Elias, dizem que Elias foi abduzido. Então, mas Elias foi um torvelinho, né? Um redemoinho. Um redemoinho, não uma carruagem. Entendi. Mas não pode ser um raio trator? A carruagem foi Enoque. Que aí já não faz parte da Bíblia. Porque o livro de Enoque é apócrifo. Mas ali quando Eliseu vê Elias sendo levado, ele não fala carros e cavalos de Israel? Não tem esse detalhe? Mas era simbólico aquilo, né? Porque na verdade é o torvelinho, né? Que tá na palavra porque mesmo. A gente já estava falando do hebraico antes de começar. Ali no hebraico tem a palavra carruagem, que é merkavá, que eles usam para dizer que merkavá é a palavra hebraica para OVNI. Sério? A galera que interpreta desse jeito. Então, mas só voltando lá no ponto que eu estava querendo. Um dos pioneiros foi o Fernando Cleto Nunes Pereira, um carioca, que escreveu um livro chamado A Bíblia e os Discos Voadores. Legal, hein? Então eu tenho esse livro e tal. Só que tem um monte de heresia dentro do livro, porque era uma má interpretação do ufólogo que não conhecia teologia, nada disso. Esse cara era um ufólogo falou de Bíblia, mas não manjava de Bíblia. Não manjava de Bíblia. Ele pegou textos fora do contexto bíblico. Tá bom. E aí acabou virando um pretexto ufológico. Beleza. Né? Então, isso aí, no começo, quando você está aprendendo sobre ufologia e tal, você acaba caindo nessas armadilhas. Entendi. Quando eu fiz a teologia, eu queria aprofundar justamente para tirar a prova dos 9. E aí a gente começou a ver, por exemplo, tem aquela questão lá do Ezequiel. Sim, das rodas. Das rodas e tal. Só que você vai ver a vida do profeta Ezequiel, você vê que ele era um cara que tinha uns distúrbios ali, né? Ele era esquizofrênico e a maioria das visões, veja, não é fato, ele não viu alguma coisa fisicamente, foi visão espiritual. Visão espiritual. Não foi diferente, com olho físico, né? Não foi olho físico. Entendi, o olho da carne que o cara fala. Isso, então foi uma visão. Agora, aquilo pode ser algo espiritual lá, pode ser. Agora, tinha algum formato aparentemente tecnológico? Tinha. Por quê? Porque o Joseph F. Brumrich, que era um projetista da NASA, ele pegou o livro de Ezequiel, no capítulo 18 lá, a partir do versículo 1, leu a historinha e ele projetou uma nave em forma de pera invertida, com hastes, né? E desenhou algo e patenteou na NASA. Tanto é que tem livros a respeito disso tudo. E, curiosamente, em 1973, em Cocoyoc, no México, foi fotografado um OVNI, entre aspas, estilo, né? Naquele estilo. Ou, por exemplo, em Portugal, em 1990, tem um caso famoso lá, que foi também fotografado e foi visto objetos nessa configuração pera invertida com umas hastes embaixo. Tipo umas anteninhas, né? Ou uma base? O trem, né? O trem de aterrissagem. Entendi. Então, não estou falando aqui que a visão de Ezequiel é algo extraterrestre. A gente não tem evidência disso. Primeiro porque foi uma visão espiritual lá que ele teve. Mas é interessante que o Joseph Brumrich achou tecnologia naquele negócio e projetou uma nave, e hoje a gente tem algumas coisas voando parecida com aquilo. Entendi. Isso na questão do Ezequiel, então, quando você faz a teologia, você vai aprendendo um pouquinho mais. E quando a gente fala aqui de começar do começo, é interessante pegar o livro de Gênesis, por exemplo, porque ele faz parte do Antigo Testamento, né? Se a gente pegar lá a Torá, judaica e tudo mais, Pentateuco e tal, os 5 livros lá do Antigo Testamento, de Moisés, você vai encontrar ali estudos rabínicos, né, judaicos, que falam que Deus criou 1.500 mundos.
Entendi. Então, quando se fala de 1.500 mundos, a tradição fala muito Sim. disso também, significa que é mundo com gente, com vida. E a Terra seria um desses planetas. Então, faltaria a gente ainda encontrar 1.499 mundos com vida. Isso só ali em Gênesis. Aí você vai indo. Tem, por exemplo, o livro do profeta Jonas, que fala, todo mundo conhece a história lá, que Jonas tinha que levar uma palavra ruim lá para o povo de Nínive. Sim. E aí, de repente, ele não quis, né? Aí pegou um barco lá, e depois o mar começou a virar. Aí descobriram que ele estava sendo rebelde ali, na obediência a Deus. E aí ele foi engolido, dizem que era um peixe, ou um grande peixe, ou uma baleia, certo? Mas se você pegar a palavra em hebraico, não é baleia, não é grande peixe, não é nada disso. É o quê? É máquina tecnológica de Deus. Entendi. Então, essa eu vou ter que conferir no dicionário. Então, era máquina tecnológica de Deus. Isso aí quem falou para mim foi até o próprio mestre de teologia, o pastor Mário Lima, né, que ele estuda bastante hebraico, e ele falou, só que não dá para pregar, falar lá no púlpito da igreja. Vai confundir o pessoal. Que né, Jonas foi engolido por uma máquina tecnológica de Deus. O que era isso, eu não sei. Mas era alguma coisa que conservou ele durante alguns dias dentro da barriga ou dentro daquela estrutura ali que a gente não sabe o que era. E depois ele foi cumprir o propósito dele lá em Nínive. Eu sei que você não acredita, e eu também não, né? Que Jesus era um alienígena, mas o pessoal tem uma... De certa forma era, então, né? Porque não é desse mundo, né? Mas o pessoal... O mundo dele não é desse mundo, mas ele era 100% terrestre. Então, não, mas o pessoal que coloca ele como alienígena elenca várias coisas que deixariam a gente, que poderiam colocar ele como alienígena. Parece que o DNA dele é que ninguém fez o teste. Talvez tivesse alguma coisa diferente. Não, mas o lance de curar, o lance dos milagres... Não, tem outro detalhe aí que tá naquele livro que a gente conversou antes, que é o Exovaticana, que é o livro do Thomas Horner, um teólogo já falecido. Ele fala que... Falou em Horner e passou aqui o Lane, você viu? Horner. Que incrível, né? Esse livro, até a capa é o Vaticano com um OVNI assim, em cima. Ele diz o seguinte, que lá no Vaticano, os jesuítas, né, que tratam dessa questão ufológica, inclusive é interessante que o padre que era o responsável pelo exorcismo também era o responsável pela questão dos ETs, né? E ele conta que alguns jesuítas, tá? E o nome dele é Giuseppe Tanzella Nietzsche, é o nome do cara, porque tá já na capa esse trecho. Ele diz o seguinte, que hoje alguns teólogos jesuítas estão achando que a gravidez virginal de Maria teria sido uma abdução. Porque a gente tem muito... Maria ela foi levada abduzida e foi inseminada por uma raça alienígena da constelação lá de Sírios, e Jesus seria um dos príncipes da constelação de Sírios que veio fazer uma aliança com a humanidade para fazer essa aliança de sangue, igual sempre aconteceu entre as monarquias europeias. Isso vai em direção a muitos dos relatos ufológicos de abdução que mulheres voltam grávidas, né? Tem uma gravidez ali misteriosa, né? Eu não acredito que Jesus foi abduzido, mas o argumento que eles estão dando é esse. Sim, eu também não acredito. Que é parecido com uma abdução. Mas é especulativo, não tem nada como provar um negócio desse também, né? Sim. Eu fico lá que foi um mistério. Né, que não, você está falando nascimento virginal? Mas virginal, um mistério que a gente vai tentar com a nossa mente racional interpretar, né? E não vai alcançar. Deus esse tipo de coisa, Maria, né? Botou um mas a questão, por exemplo, de que mulheres estão sendo inseminadas... Isso é meio comum, os relatos, isso é comum. É comum, né? Então, de onde vem isso? De relatos... Relatos antigos já. Mas os ancestrais, né? Desde a década de 40, a gente tem aí alguns relatos de abduções de mulheres e homens que acabam tendo relação sexual dentro da nave ou que tiram um material genético e depois reproduzem isso. Os casos de mulheres, assim, que a gente tem certeza que é experiência genética, realmente, com certeza, são casos em que a pessoa é levada, é inseminada por um ser lá tripulante da nave, que a gente não tem como falar que é essa
extraterrestre ou não, é o tripulante do OVNI, do objeto voador não identificado. Botaram numa mesa, né? Isso, coloca na mesa, fizeram alguma inseminação ali com alguma agulha e colocaram alguma coisa no óvulo, ou às vezes tem até a relação física mesmo, né? A cópula física entre a mulher e o ser, ou entre o homem e o ser feminino. Uma alienígena fêmea. A eteia. A eteia. E aí o que acontece? Vamos supor, as mulheres, quando elas voltam dessa abdução, elas começam a gestar. E uma gestação normal. 9 meses. Só que não chega a 9 meses. Do 3º pro 4º mês, ela é abduzida novamente. Eles tiram um neném. Aí ela tem uma hemorragia, vai pro médico. Aí o médico olha e fala, ué, tá placenta, tá tudo aí dentro. Tem traço sumiu só o feto. Isso é meio comum, esse relato, né? Tem livros, são centenas de casos no mundo todo aí. Só nos Estados Unidos, em termos de abdução, assim, você pegar o David Jacobs, ele pesquisou 200 e poucos casos lá, que ele já está chegando até numa conclusão de que provavelmente está se fazendo híbridos, né? Isso. Então seria meio humanos e meio tripulante de OVNI. Aí